Depois eu faço. Quem nunca procrastinou na vida? Você já percebeu como pequenas pendências podem se acumular e, de repente, parecem formar uma montanha impossível de escalar? Pois é isso que acontece quando nós vamos deixando um monte de coisas para fazer depois, para fazer amanhã. Aquelas coisas chatas, aquelas coisas que requerem de nós um pouco mais de esforço e a gente vai deixando tudo para depois. Às vezes, não é um grande problema que nos paralisa, mas é aquela lista enorme de pequenas tarefas que nós adiamos e que ficam na gaveta, que ficam na nossa mente, mas que roubam a nossa paz. Hoje eu quero te ajudar a entender por que adiamos tanto, por que procrastinamos tanto e como você pode restaurar a ordem na sua vida. E começa hoje mesmo. Pois bem, a gente se sente cansado muitas vezes só de olhar ao nosso redor e ver tudo que precisa ser feito. Só de parar para pensar no tanto de pendências que temos para resolver, às vezes nós já ficamos desanimados, desmotivados, com vontade de abandonar, de desistir, de procurar uma outra coisa legal para fazer, menos aquilo que a gente realmente tem para fazer. E aí vem aquele pensamento: depois eu faço. Não tenho tempo, né? Que é a grande desculpa universal para o depois eu faço. Eu não tenho tempo agora, depois eu faço. E o depois vira amanhã, e o amanhã vira semana que vem. E depois passam meses, passam anos, e você chega toda vez no final do ano com aquela lista enorme de ideias, de pendências a se resolver, de afazeres propostos no início do ano, para aquele ano, mas que nada foi feito porque tudo foi jogado para depois. Chega no final do ano e você está lá renovando tudo de novo para o próximo ano, porque nada foi feito. E assim vai se acumulando anos sobre anos um monte de pendências, de coisas às vezes pequenas, fáceis de resolver, mas que a gente deixa para depois e que às vezes até entra no esquecimento e a gente não resolve e a gente não cumpre aquele pequeno dever, aquela pequena tarefa, aquela pequena obrigação que a gente descartou lá no cantinho esquecido da nossa mente. E outras pendências também, que às vezes são mais importantes, mas que são chatas, que requerem um pouco de dedicação, um pouco mais de esforço e que a gente tende a procrastinar, a adiar, a deixar para depois. E a vida vai ficando cada vez mais caótica. Essa bagunça não está só na casa ou no trabalho, ela mora dentro da nossa alma, porque a desordem começa dentro de nós. Alguma coisa dentro de nós nos leva a essa desordem interior que acaba sendo repercutida na vida real, no exterior. Então, a bagunça exterior nada mais é do que um reflexo da nossa desordem interior. Pois bem, segundo a psicologia, a procrastinação não é apenas uma preguiça. Às vezes, sim, é mera preguiça. Mas há certas situações em que a procrastinação é uma fuga. Fugimos daquilo que gera ansiedade, que gera desconforto, que requer um esforço maior do que o que estamos dispostos a dar. E mesmo que seja algo pequeno, nós tendemos a deixar para depois. Quando Santo Tomás fala da desordem interior, ele explica que a nossa vontade enfraquecida cede aos prazeres imediatos e evita os desafios, evita aquilo que traz o mínimo desconforto. E isso rouba a liberdade. Cada tarefa adiada é como uma corrente que nos prende, e assim vamos ficando cada vez mais presos, sem a nossa liberdade. É por isso que você sente, às vezes, tanto peso, que você se sente preso e que você se sente sobrecarregado, sem energia. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A ordem pode ser restaurada. E tudo começa com uma decisão firme e determinada. Imagine um ambiente totalmente desorganizado. Muita bagunça, muito papel, coisas fora do lugar, coisas que nem sequer têm um lugar para guardar e toda aquela confusão, toda aquela desordem. Ao olharmos para aquela bagunça, a nossa mente fica confusa.
e a gente fica pouco disposto a querer organizar, porque é tanta coisa que a gente não sabe nem por onde começar. Mas imagine quando você decide organizar aquele ambiente e começa então a tirar o que é lixo, jogar fora, descartar o que não serve mais, devolver o que não te pertence, colocar cada coisa em seu lugar, encontrar um lugar para aquelas coisas que antes não tinha lugar, e tudo aos poucos vai sendo ordenado e a paz volta a reinar e aquele ambiente volta a ficar agradável. Não é bom? É muito bom a sensação de estar num lugar limpo e organizado. A nossa mente precisa disso, porque ordem é uma necessidade humana. Aliás, a ordem é uma questão de dignidade. Tem mais dignidade humana a pessoa que está dentro de uma ordem. Quanto mais ordem você tem, maior a sua dignidade humana e maior também a sua sanidade mental. Por outro lado, a desordem é o que rouba a nossa sanidade mental e traz consequências muito ruins para a nossa vida. A gente fica cansado, a gente fica ansioso, a gente não consegue encontrar as coisas, porque está tudo muito desordenado, dá irritabilidade, às vezes até ataques de ira, de fúria, às vezes gera confusão, porque fica um jogando a culpa no outro, procurando culpados, e nada se resolve, tudo fica caótico, não é mesmo? Mas quando tudo está organizado, tudo fica em paz. Como é bom chegar naquele lugar organizado, harmônico, agradável, com uma bela decoração, com a beleza que encanta os nossos olhos. A ordem traz essa beleza. Então, é preciso restaurar a ordem dentro de nós e a ordem fora de nós, a ordem exterior, porque uma reflete a outra. Mas não é preciso ficar buscando lá no íntimo do nosso inconsciente o que é que aconteceu lá dentro de mim para que hoje eu seja uma pessoa desorganizada ou para que eu não consiga colocar em ordem a minha vida. Enquanto a gente faz isso, aos poucos, nós podemos, ao mesmo tempo, paralelamente, já atuar diretamente na realidade do ambiente e começar a restaurar a ordem do lugar onde nós estamos. Deus criou o universo em perfeita ordem. Cada estrela, cada célula, cada detalhe do seu corpo tem uma organização perfeita. Quando vivemos na desordem, nos afastamos dessa harmonia divina. Santo Tomás, ele dizia que a virtude traz paz à alma porque coloca cada coisa em seu devido lugar. A falta de ordem traz ansiedade, confusão, desgaste emocional. Já percebeu que você até respira melhor quando o ambiente está organizado? E que parece que quando o ambiente está desorganizado, até respirar é difícil, né? E causa confusão, desgaste mental. Quando nós estamos num ambiente desorganizado, tudo fica disfuncional. Imagine agora se você conseguisse organizar esse ambiente que estava todo desordenado, colocando cada coisa em seu lugar, limpando, decorando e ficando aquele lugar limpo, suave, agradável de ficar. Agora imagine isso acontecendo dentro da sua alma, dentro da sua mente, dentro de você. Você também conseguindo organizar suas emoções, organizar seus pensamentos, organizar a sua vida, resolvendo as pendências da sua vida. Só de pensar, a gente já tem uma sensação de paz, não é mesmo? Pois bem, então vamos dar passos concretos na direção da ordem do nosso interior. Vou trazer para vocês hoje 3 estratégias práticas, 3 passos para te ajudar a restaurar a ordem na sua vida. Então vamos lá. Passo 1. Liste suas pendências. Pegue papel e caneta, nada de celular por enquanto, nada de computador. A moda antiga, papel e caneta. E faça uma lista com tudo que vier à sua mente que são pendências na sua vida, que você deixou para resolver depois. Contas atrasadas, consultas médicas para agendar, exames para fazer, conversas difíceis que você fica evitando, objetos quebrados para consertar, projetos inacabados ou projetos abandonados, que começaram, mas que você não deu sequência, ou projetos que você teve a ideia, mas não começou a fazer. Quanta coisa, né, que a gente deixa para depois. Pois bem, coloca tudo nessa lista aí. Esse é o passo número 1. Quando você coloca na lista,
você dá visibilidade para aquela situação. O caos que antes estava invisível, agora está visível. Você consegue ver e ter clareza da realidade. O que realmente está pendente na sua vida e que precisa de uma solução. E isso traz paz também para a alma, porque descarrega um pouco a mente com tudo isso que ela vai acumulando ali de pequenas pendências. Não se preocupe com a ordem de prioridade nesse momento. Apenas tire da sua cabeça e coloque no papel. Liste todas as suas pendências. Esse é o passo número 1. Passo número 2. Escolha uma vitória rápida. Olhe para a lista e marque 3 pequenas coisas que podem ser feitas ainda hoje em menos de 15 minutos cada. Não vamos colocar metas muito difíceis de ser alcançadas para não cairmos no desânimo. Vamos começar devagar, certo? Então vamos lá. Começar pequeno, ativa o cérebro, gera dopamina e quebra o ciclo de procrastinação. Quando você cumpre uma tarefa simples, você manda mensagem para a sua mente: eu consigo, eu tenho controle sobre essa situação, eu dou conta. Se eu conseguir cumprir 3, então agora eu consigo cumprir mais 3. E assim você vai aos poucos ordenando a sua vida. Então, leia a lista e escolha 3 tarefas, 3 pendências que podem ser resolvidas ainda hoje, que você vai gastar no máximo 15 minutos com cada uma delas. E aí, comece com uma de cada vez, certo? Passo 3. Comprometa-se publicamente. Compartilhe com alguém com quem você confia. Pode ser nas redes sociais, pode ser um amigo, a mãe, o pai, um irmão, uma pessoa da sua confiança, como pode ser um grupo de pessoas, da forma que você achar melhor. Mas o importante é que você se comprometa publicamente, porque isso aumenta a responsabilidade e reduz a tentação de desistir. Santo Tomás dizia que a virtude se fortalece pelo hábito. Cada dia que você vence a si mesmo, fica mais forte para o próximo desafio. Então, faça um compromisso público de resolver essas 3 questões. Diga para alguém: hoje eu vou resolver isso, isso e isso. As 3 tarefas que você escolheu ali da sua lista. 3 pendências a serem resolvidas ainda hoje, certo? Pois bem, quando você coloca ordem na sua vida, você abre espaço para a paz interior. Você consegue reduzir a ansiedade. Você consegue apaziguar a sua alma. Santo Agostinho diz o seguinte: a paz é a tranquilidade da ordem. Essa é uma das minhas frases preferidas. Ela é maravilhosa e muito verdadeira. Porque sim, a ordem traz paz. Porque sim, a paz reside na ordem. A ordem exige paz. E a paz exige ordem. Então, vamos colocar a nossa vida em ordem com esses 3 pequenos passos. O caos não combina com a graça. Quando nós abrimos espaço para ordenar a nossa vida, Deus tem mais espaço para agir também em nós. Não se esqueça de cumprir o que você se propôs, 3 apenas, passo pequeno, mas totalmente possível, totalmente viável. E não espere a motivação aparecer para você agir. Haja, mesmo sem motivação, vença a si mesmo. Essa é a maior vitória, vencer a si mesmo. Combata a sua preguiça, o seu desânimo, a sua procrastinação. E a ordem trará a paz que você tanto busca. Você vai ver como que isso vai reduzir a sua ansiedade, te trazer uma sensação de paz. Hoje você tem a chance de dar um passo concreto rumo a uma vida mais leve. Pegue a sua lista, escolha 3 tarefas, compartilhe com alguém, com uma ou mais pessoas e comece ainda hoje. Depois volta aqui e comenta: eu escolhi restaurar a ordem. Vamos juntos? E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos juntos construir uma vida mais ordenada, passo a passo.